Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina em minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 4 de outubro, volume 27, trecho 3. 2 de outubro de 1929. Só a divina vontade torna feliz a criatura. Entrega mútua. Quem não tem verdadeira vontade de fazer um bem é um pobre aleijado, e Deus não quer servir-se dele. Forte, né? Ele tem tudo a ver com o trecho de ontem, né? Sobre a live, tudo que foi falado na live, né? Tudo isso, esse trecho é só confirmação, né? De tudo que foi falado, né? O meu abandono e o meu viver no Fiat divino continuam. Ó, como é potente sua força criadora, como é deslumbrante sua luz que, infiltrando-se nas fibras mais íntimas do coração, as investe e, acariciando-as, se faz lugar, e nelas ergue seu trono de domínio e de comando, mas com tal doçura arrebatadora que a pequenez da criatura fica desaparecida, mais feliz por ficar sem vida e perdida no Fiat divino. Ó vontade adorável! Se todos te conhecessem, como amariam perder-se em ti para readquirir tua vida e ser felizes com a mesma felicidade divina. Então, que coisa linda, né? Nesse aqui início do trecho, a gente vê aqui a Luísa narrando a vida na divina vontade, narrando ali o que ela vive, a experiência dela, né? Narrando a experiência que ela tem, né? Nesse abandono total na divina vontade, né? Ela percebe a força criadora, né? A potência, né? A luz deslumbrante, né? Então, assim, ela se sente dominada, né? Plenamente dominada, como a Aline falou, porque ela obedece em tudo. Então, ela sente todo esse domínio que ela tá falando, né? Essa felicidade, esse domínio, essa luz que, né, deslumbrante, essa força, né, criadora, né? Essa potência, esse poder, porque ela obedece em tudo. Então, aquele que não se dedica, que não conhece a divina vontade, né? Ela não percebe essa força criadora que aqui que a Luísa está narrando. Então, assim,
é o que a gente estava falando ontem, né? Que dos apóstolos, né? Porque Jesus estava com eles e eles não conheciam, não entendiam Jesus, né? Então eles sentiam essa dificuldade, né? Eles se sentiam inseguros para ser esses narradores. A gente vê lá na Valtorta, né? Das vezes que Jesus deixou eles ali anunciar o evangelho, né? Tem um trecho que Jesus deixou eles lá para falar da palavra para o povo e eles ficaram, nossa, congelados, desesperados, sem saber o que falar, né? Então, assim, isso que eu percebi, que quando a alma, né, ela não reconhece a Deus, quando a alma não conhece a Deus, ela não tem como narrar, né? A Luísa aqui, ela estava conseguindo narrar a experiência dela na divina vontade, como é que é a vida na prática, porque ela obedecia, né? Ela te dava atenção a Deus, ela não saía da obediência, né? Era toda atenta, né? A lei, a divina vontade, toda atenta a Jesus, né? A gente vê mesmo com todas aquelas reclamações que ela tinha da privação, mesmo apesar de toda a dor, né? Ela estava ali, ela não saía. Ela não se revoltava e diante daquela dor, ela não ia buscar consolo nas criaturas, ela não se ia distrair com as coisas do mundo, ela não ia assistir uma TV, ela não ia fofocar, né, com as pessoas lá que iam visitar ela. Então ela não buscava se distrair com as coisas do mundo. A gente vê que quando ela está privada, o que ela fazia? Ela ficava correndo atrás de Jesus, né? Ela se dirigia para Jesus e ficava buscando, rezando. Ela podia até reclamar, né? Dar as reclamações dela e falar, como é que ela diz lá? Eu esqueci o nome que ela diz, né? Ela pode falar até as besteiras às vezes, mas assim, não era com as criaturas, não era com coisas, mas era com ele, né? Ela se dirigia, ela buscava a ele, porque ela entendia que toda a felicidade dela, toda a alegria dela, o consolo, a paz que ela sentia provém dele. É ele que é a felicidade, a paz, a alegria, o amor, esse amor que... Então, por isso que ela ficava assim, né? Loucamente, quando ela ficava privada, e é muito incrível a gente entender isso, né? Então, eu fiquei pensando assim, se não estamos conseguindo abrir a boca, como a Aline estava falando, se a gente não consegue narrar o que a divina vontade está fazendo na nossa vida, é porque ainda, né, a vontade humana está reinando. É porque a gente não está prestando atenção, não está olhando para o divino e está olhando, vamos dizer assim, para as coisas de Deus com um olhar humano ainda. Então sente essa dificuldade mesmo, né? Esse travamento, essa boca, né? A gente não consegue narrar, não consegue falar a vida na divina vontade, o que a divina vontade está fazendo, o que é, né? Isso que ela está falando. O sentir, ela não consegue expressar, não consegue pôr para fora, né? Porque não está prestando atenção, não está dando atenção a Deus, não está atenta, né? Não conhece, não conhece ainda, não reconhece, porque a alma só consegue narrar tudo isso, só consegue abrir a boca, consegue falar e narrar, né? Quando ela está toda despojada de si mesma, quando ela está toda assim, resignada a Deus, a sua divina vontade, quando ela está toda atenta, prestando atenção, sendo obediente, né? Tudo o que Deus ali dispõe, né? Obediente à divina vontade, só assim, né? Quando ela está toda disposta, né? E toda atenta a fazer aquilo que Deus quer, apesar de, mesmo sentindo dor. Mas você vê que mesmo diante da dor, porque a Luísa aqui viveu privada, nessa vivia privada, a gente viu no trecho ontem, né? Ela falando da privação, o trecho da live, né? Da dor. E Jesus fala lá, quanto mais a alma me conhece, me ama, mais dor ela vai sentir, né? É bem claro isso, né? Claro, porque tá essa dor, né, que ela tinha da privação é porque ela conhecia bem quem era esse Deus, ela estava conhecendo e ela amava, o amor cada vez aumentava por causa do conhecimento. Então, né, naturalmente a dor iria aumentar, porque o conhecimento de Deus estava também crescendo, sabia quem era esse Deus, né? Então, assim mesmo, apesar de, você vê que ela está narrando aqui a felicidade que é
o domínio, né? E esse comando, esse domínio, se sentindo dominada pela vontade de Deus. Ela não tinha vontade nenhuma de fazer a sua própria vontade. Mas assim, esse domínio, esse comando, não é aquele negócio violência de violência, mas é com doçura. É algo doce, é um domínio doce que arrebata a alma. E ela fica assim toda, né, atenta, né, toda para Deus, né, que arrebata, que deixa a pessoa assim, né, assim, sem interesses com as coisas do mundo, arrebatada para Deus, né? Então, não é um domínio violento, né, obrigado, né? É um domínio e um comando assim voluntário, né, que a alma se dispôs, não é uma violência, é como a gente acha que é, né? Quando a gente lê esse domínio, né? E esse comando não é uma coisa assim, obrigado, né? Não é um obrigado, mas é um domínio doce, né? Realmente que a alma se despojou, a alma se sente arrebatada, né? Por este Deus, cada vez mais que vai conhecendo a Deus, né? Cada vez mais que vai conhecendo a divina vontade, vai vivendo isso, né? Não é só na teoria, como ele está falando aqui no trecho, é vivendo. Então a alma só vai conseguir abrir a boca, narrar, né, partilhar, né, e divulgando se ela se deixasse dominar, se ela realmente ali reconhecer a divina vontade, conhecer a divina e reconhecer mesmo não só nas leituras, mas na vida, na prática, né? É na vida prática o que está vivendo com a divina vontade, né? É em tudo, né? É muito interessante, então, aqui ela está falando que a pequenez da criatura fica desaparecida. Então, a gente some, desaparece. Então, a vontade humana desaparece, os pensamentos humanos desaparecem, toda aquela coisa do humano, né? Ela fica assim, desaparecida, né? Então, a alma fica nocionada, totalmente vazia, né? E sobre o domínio da vontade divina, né? Aqui aí ela fala mais feliz, olha só. Então, olha só, é como ela está falando, apesar de a gente fica feliz, né? Porque a gente está fazendo feliz esse Deus, a gente fica feliz porque Deus está feliz, né? A gente fica feliz porque a gente está dando descanso para Deus. Então, apesar porque a gente não vai deixar de sofrer, a gente não vai deixar de passar por dores na divina vontade, mas assim, são dores divinas, as dores de Deus, né? Aí aqui fala que é o mais feliz por ficar sem vida e perdida no fiat divino. Nossa, ó vontade adorável, se todos te conhecessem, como amariam perder-se em ti, se perder em ti para readquirir a tua vida e ser feliz com a mesma felicidade divina, né? Então, ser feliz, né, com a felicidade divina, ser feliz com essa mesma felicidade, né? Então, a gente fica feliz porque Deus está feliz. Deus fica feliz porque a gente está feliz, então é uma troca, né? É uma troca mútua ali, né? É festa mútua entre a alma e Deus, né? Então, eu até anotei aqui, fiz algumas anotações, né, para mim meditar, entender. Aí até que fala aqui, né, na partilha da Aline, né, eu fiz algumas anotações, ó. Temos que assumir a vida com Jesus. E a alegria dele será a nossa alegria, né? Que aí é o que Jesus vai falar aqui, ó, mais embaixo no trecho, né? Sobre essa felicidade, essa troca de felicidade, ó. Minha filha, só minha divina vontade pode tornar feliz a criatura. Ela, com a sua luz, eclipsa ou põe em fuga todos os males, né? Então, e aí a gente vê o que está acontecendo, como a gente falou. É daí que a gente vê, né, a situação das almas, né, do que está acontecendo, né? Então, por que as almas estão nessa confusão, nessas crises de pânico, de ansiedade, com depressão, né, com preocupações? Então, a gente vê, né, como as almas estão doentes e debilitadas. Por quê?
porque só a divina vontade pode tornar, né, a alma feliz. Então, assim, como foi falado ontem, ao se desconectar da vontade divina, né, ficou ali para substituir a Deus, né, essa vida divina na alma, ficou as dores, os sofrimentos. Então, é o que está se vivendo, né, é o que se vive desde então, né, as almas sofrem, passam por sofrimentos, né, elas sentem as dores, né, ela se deixa dominar pelos sofrimentos, pelas preocupações do dia de amanhã, né? E aí, diante de uma doença, um sofrimento que vem, ela sente, né? Os sentidos, né? Ela paralisa no que está sentindo. Então, ela é dominada por todos esses males que vêm. Ela se deixa dominar, né? Pela dor ali. Paralisa naquela dor, né? Não ver um bem naquilo, né? Fora de Deus, a pessoa não consegue ver o bem, né? O valor dos sofrimentos, do para quê daquilo, né? Então, em vez de ela se servir, né, ali, né, para ter luzes, né, para a graça ser derramada, o que ela faz diante daquela dor? Em vez de ela buscar alívio em Deus, buscar a Deus, o que as criaturas fazem? Né, como foi falado, né, na live, vai buscar ali consolo nas criaturas, vai buscar consolo nas séries, né, na TV, na internet, nas redes sociais. Vai cometer pecado, vai buscar consolos em criaturas, né? Vai cair em pecado ainda mais, né? Vai buscar consolo na bebida, na pornografia, né? Vai buscar consolo nas drogas, né? Então, ela é nos lugares errados. Então, elas não compreendem, né? E sente vamos dizer, aquela paz e consolo momentâneo, que ela acha que é aquilo que vai preencher esse vazio que ela está sentindo, essas perturbações, ela vai buscar nos lugares errados, né? Então, a gente vê que as almas estão buscando, né? Mas só que estão buscando as coisas do mundo e elas continuam se sentindo vazias, né? Infelizes. Não sente feliz. Quanto mais busca, mais ali ela fica mais ainda nas trevas, né? Ela mergulha mais ainda na lama. Então, aqui está falando, né? A felicidade está em Deus. Então, em vez de buscar a Deus, busca nas criaturas, nas coisas, né? Ela, com a sua luz, eclipsa e põe em fuga todos os males. E diz com o seu poder divino: eu sou a felicidade perene. Fujam todos os males. Quero estar livre porque diante de minha felicidade, todos os males perdem vida. Você está entendendo que a pessoa fora da divina vontade, né, sem estar ali unida com Deus, em Deus, né, e viver tudo isso em Deus, com olhar em Deus, em direção a Deus. Então, assim, os males têm vida, né? O que vai ter vida nessa alma, vamos dizer assim, é os males, que vai tomar vida e vai se deixar dominar, né, pelo sentido, né, aquela coisa amarga, ruim que ela está sentindo, ela vai se deixar dominar por isso, né? E aí vem todas essas perturbações, né? Essas debilidades, então ela fica desorientada, né? Perturbada, desequilibrada, debilitada, né? Confusa, é confusão, né? É trevas, confusão, é só isso que ela vê e que ela sente, né? E assim, quando a luz penetra, né, na divina vontade, né? Quando a gente se une a Deus e a gente tem essa compreensão, então, essa luz, ela eclipsa todos esses males. Então, a criatura fica iluminada, né? Então, esses males que antes nos dominavam, ela perdem esse domínio sobre nós, né? Ela perde essa vida, né? Perde e a alma não se deixa mais dominar por isso, né? Ela não se deixa mais se dominar pelo que ela está sentindo. Porque a alma, pelo conhecimento, né, começa a entender, né? A gente começa a entender que os sofrimentos é luz. O sofrimento é uma graça muito grande,
né? Comunica a sua luz, a sua verdade, conhecimento, e é um bem, né? Tem um para quê, né? E é para um bem, né? Então é diferente, né? E aqui ele continua assim, ó. Para quem vive completo, é assim, é uma vida completa, que se deixa dominar, né? Que a divina vontade tem seu trono e domina e comando nessa alma. Então é por isso que está falando, para quem vive completamente em meu querer divino, é tanto o seu amor que transforma as ações da criatura. E acontece uma troca de vida entre Deus e ela, né? Então é troca, né? É essa troca né? Ali ela não faz mais as coisas por si mesma, do seu jeito, na sua vontade. É uma troca mútua, atenção mútua. Deus fica todo atento e arrebatado para que a alma ele se abaixa, ele comunica, ele se dá todo e a alma se dá toda a ele, né? Dá total domínio à divina vontade. Então é essa troca, né, de vida entre Deus e a alma, né? Então a troca de ações, de passos, de batida, essa troca, né? Deus se dá todo, né, para a alma, né? Total domínio, vamos dizer assim, a alma tem total domínio, posse desse Deus, e ele tem total domínio sobre a alma, ele tem total liberdade de agir, né? Total liberdade, né? Ali, muito interessante, né? Aí, Deus fica unido à criatura e a criatura em Deus. Tornam-se seres inseparáveis. E nesta troca de ações, de ato, né, ações e de vida, forma-se o jogo entre Criador e criatura. Um se dá em poder do outro, né? Essa posse, esse domínio, como eu estava falando, né? Um se dá em poder do outro, né? Então, assim, é essa troca de ações e de vida. Então, a alma se move para Deus, né? Faz todas as coisas em Deus, né? Toma posse mesmo, né? Dos interesses divinos, né? Toma como vida sua as coisas de Deus, né? Então, ela não fica mais perdida nas coisas humanas, nas dores, não se prende a isso. Ela sabe que tudo tem um bem, tem um para quê, né? A divina vontade está por toda parte, tudo é permissão de Deus, né? Ela fica dá total atenção para Deus, não fica dando atenção à criatura, se perdendo no humano, né? Mas ela fica dando atenção no que Deus está fazendo, no que Deus quer, né? E fica dando atenção para fazer conhecida a vontade de Deus, né? Então ela se move, né? Ela só se move para Deus, né? Todo o movimento da alma é para Deus, né? Aquela alma que vive verdadeiramente na divina vontade, que, né, que divina vontade tem completo domínio, ela só se move para Deus, né? Para Deus ganhar. É para Deus ganhar, para fazer a vontade de Deus, para fazer Deus feliz, né? Então ela se move para os interesses de Deus, né? Toda a sua ação, né? Todo o mover, né? Então assim, Deus tem total domínio, né, sobre aquela alma. É muito lindo, né? E a alma só se move, né, para cumprir com a vontade de Deus, para fazer Deus feliz, né? Ali ela toma ali os direitos divinos ali, né, como coisa sua, né? Então é muito lindo, né? É o ato, o princípio de cada ato, né? O princípio, o objetivo, o fim de cada ato é tudo para a divina vontade, é tudo para Deus, né? Neste dar-se em poder mutuamente brincam com modo divino. Fazem-se felizes, festejam, e Deus e a criatura se gloriam, né? Eu lembrei daquela glória, né, do que a Aline estava falando, que a glória de Deus, né, é a felicidade. Então ele se sente glorificado quando vê os seus filhos felizes. Então a felicidade dos seus filhos é a glória dele. Então por isso está falando aqui, e Deus e a criatura se gloriam. Então a gente também vive feliz porque Deus é a nossa felicidade. A gente está feliz porque Deus está feliz. E Deus está feliz porque estamos felizes. Então, eles se gloriam, né? É muito lindo por causa da correspondência, né? Sentem-se vitoriosos porque nenhum perdeu, né? Então, ninguém sai perdendo, né? Com essa correspondência mútua. É sempre festa entre os dois, ninguém perde, né?
Então ele está comunicando aquela alma. Então ele não está perdendo o tempo dele, vamos dizer assim, porque a alma ela está toda atenta para corresponder por para fora aquilo que ele está comunicando, né? E sai, né, mesmo se movimenta em ação. Ela não fica na teoria, mas ela põe para fora, ela se movimenta, né, ela se deixa ali, né? É, mesmo assim, a divina vontade livre para ele fazer o que ele quer e cumprir, né, ali as ordens divinas que ele quer, né, ali porque ela sabe, né, o bem que vai sair daquilo, né, ela sabe a importância, né, ela toma consciência da importância, né, de comunicar, de falar, de fazer conhecida a divina vontade, né, ela sabe da importância de cada ato, o valor que tem cada ato, o bem que vai se produzir de cada ato, um bem universal, né? Meu Deus, é muito grande. Então os dois se sentem vitoriosos, porque nenhum perdeu, mas um venceu o outro. Porque na minha vontade, nenhum perde. Né? As perdas não existem nela, né? Só ganho. Então, mesmo diante dos sofrimentos da dor que ele comunica, não perde. Ninguém sai perdendo porque ela sabe o bem que é. Aquele sofrimento, né? Aquele sofrimento, ela mesmo com toda a dor, ela está feliz. Como eu falei, a Luísa, mesmo com toda a privação, com toda a dor, ela sempre expressou essa felicidade. Ela está expressando aqui essa felicidade de viver na divina vontade, né? Porque ela entendeu o valor, ela reconheceu, né, que o valor que é o sofrimento, não é à toa que ela queria o tempo todo que Jesus a crucificasse, né? Que ela reclamava que ele tirou, né, ali o estado de vítima, porque ela entendeu o valor do sofrimento, o quanto se ganha, o quanto bem se produz. Ela sabia que a justiça é aplacada, né? Aquele sofrimento que ela estava ali passando, o estado de vítima, ia ser um bem para muitas almas, né? O bem que ia se produzir ali, né? Quantas almas ia ser salva, a luz ia ser. Ela sabia, ela tinha consciência, né? Então por isso que ela se queixava tanto, né? Porque Jesus ali tirou, né? Ali privou ela dos sofrimentos, né? Quando chegou o tempo ali de privar. E ela queria mesmo sofrer. E ela sempre pedia: derrame em mim, né? Porque ela sabia que aplacava a justiça sobre a terra, a salvação das almas. E a gente vê lá que tem alguns trechos que fala, né? Que ela sofria no lugar de onde tinha um rapaz, né? Que estava prestes ali, ele poderia ir para o inferno. Estava com risco de ir para o inferno. E ela voltou, né? Ela estava ali quase entrando no céu, né? No passeio com Jesus. E aí ela voltou, né? Para salvar aquela alma. Foi lá para conversar com aquela alma não ouvia, então ela foi sofrer, né? Os sofrimentos ali, né? Toda a dor e o sofrimento que aquela alma deveria passar pelo que ela estava fazendo. Então, né? É muito grande isso. E ela passou, né? Ela foi crucificada, passou por todo o sofrimento para que aquela alma não morresse e ela se salvasse. Ela fosse salva, se convertesse. E aquele rapaz, né? O padre depois veio falar para ela, que não lembro, né, direito que é o padre, mas, né, veio dizer para ela que aquele rapaz realmente foi salvo. Jesus depois veio confirmar para ela. Então ela entendeu, né? Então por isso que ela tinha esse, vamos dizer, esse prazer do sofrimento, ela não fugia do sofrimento, né? E apesar dessas dores, das privações, ela entendia, como Jesus falou ontem, né? Cada privação minha é um conhecimento a mais, que ela tem um amor a mais, né? Porque, né, com a privação preparava a alma para trazer, e quando ele vinha, ele trazia conhecimentos, mais conhecimentos, luz. Diante daquele sofrimento vinha muita luz, muito conhecimento, né? Dessas idas e vindas de Jesus, né? Ele disse isso ontem no trecho, né? E aí continua aqui. Só de quem vive no meu querer posso dizer, é o meu entretenimento na criação. Sinto-me vitorioso de me rebaixar para me fazer vencer pela criatura. Então, ele fica todo atento ao entretenimento de Deus. Ele fica todo olhos para essa alma que vive na divina vontade, né? Ele fica todo atento ao entretenimento dele, né? Assim, vamos dizer, ele se distrai com essa alma. Ele se entretém com essa alma, né? Meu Deus, é muito grande, né? Já pensou, Deus assim não tira os olhos, ele tá assim, muito atento assim, né?
Meu Deus do céu. Aí sinto-me vitorioso de me rebaixar para me fazer vencer pela criatura, porque estou certo que ela não se oporá. Então, a questão da confiança, ele confia, né? Ele sabe que essa alma, ela não vai se opor à vontade divina, né? Ela vai corresponder em tudo, ela está toda atenta a ele, ela não vai se opor que ele, né, vai comunicar. Não vai se opor, não vai se fechar, não vai se calar, não vai fechar a boca, né? Mas ela vai, né, correr ali para comunicar essa verdade, para essa vontade divina ser conhecida. Ela vai fazer de tudo para fazer Deus feliz, para corresponder à vontade. Ela não vai se opor e deixar-se vencer por mim, né? Então ela não vai botar o bedelho dela, a vontade dela, as dúvidas dela, as desconfianças dela, né? Que ela tá toda abandonada a alma, né? Então ele se sente vitorioso de se abaixar, né? Ele se sente muito feliz de se abaixar e se fazer vencer, né? Depois disto, estava pensando em tantas coisas que o bendito Jesus me havia dito sobre sua divina vontade, nos tantos desejos ardentes dele por fazê-la conhecer, e que apesar de tantos desejos de Jesus, não se vê nada para obter sua tentativa. E dizia em mim: que sabedoria de Deus, que mistérios profundos, quem pode compreendê-los, o quer. Então Deus o quer, né? O quer, o querer de Deus, Deus, né? É estar de luto, porque falta quem tome a iniciativa para fazê-la conhecer. O quer, né? Então Deus quer, né? A sabedoria divina quer derramar todos os bens, os conhecimentos, quer comunicar. Ele o quer, mas ele está de luto, né? Ele fica triste, né? Dói, ele fica amargado, porque falta quem tome essa iniciativa, né? Falta disposição nas criaturas para que a divina vontade seja conhecida, correspondida, reconhecida, amada. Ó, mostra seu coração ansioso. Olha só, Deus fica ansioso, né, para derramar esses bens, para comunicar esses bens a todas as criaturas. Ó, suspira que sua divina vontade se faça caminho para fazer-se conhecer, para formar seu reino em meio às criaturas. E depois, como se fosse um Deus impotente, os caminhos se obstruem, né? Meu Deus, então parece assim que ele é impotente, que ele não tem poder, né? Como se fosse um Deus impotente, que, meu Deus, parece que não vai, né? Mas não é porque ele é impotente, é porque ele não faz violência. É um Deus pacientíssimo, que não faz violência para com a alma, que ele não quer que seja obrigado, né? Então, é o se doar voluntariamente, a pessoa tem que estar disposta, né? Então, ele vai girando, girando, buscando almas dispostas, né, a corresponder sua vontade, a se dar toda para ele, né, para fazer a divina vontade, o bem da divina vontade ser conhecido, poder ser esses narradores da vida na divina vontade, né? O que Deus quer, né? Então, ele está falando aqui, ó, os caminhos se obstruem, né? Então, as pessoas obstruem, né? Não correspondem, não estão atentas a Deus, né? Então, os caminhos ficam obstruídos por interesses próprios, né? Porque ainda estão nas suas vontades, né? Nas suas coisas. Então, ficam obstruídos os caminhos, né? As portas se fecham e Jesus tolera. Meu Deus, tá vendo? E com paciência invencível e indescritível, espera que se abra as portas e os caminhos, toca os corações para encontrar quem serão aqueles que se ocuparão em fazer conhecer sua divina vontade. Então, isso aqui, como ele falou, é para nós, né? É para nós aqui. Ele quer, mas ele fica assim, é como ele tá, como esses dias ele estava muito amargado, muito sufocado, muito dolorido, porque ele quer que a divina vontade seja conhecida. Ele busca, né, estava buscando nossos corações, e só que a gente não estava prestando atenção, né, estava obstruindo, né, ali tem coisas humanas, né, a nossa vontade estava obstruindo o caminho, né,
para a divina vontade ser conhecida. Então ele estava ali nas dores do parto, né, querendo dar a luz, e a gente na nossa distração, né, com as distrações e com a nossa falta de atenção, né, estávamos obstruindo, né, esses partos de luz, esses conhecimentos que ele queria dar para que a divina vontade seja conhecida, né? Então, isso é pra gente. Isso é pra gente, né? E ele tava tendo paciência, como eu tava falando aqui. Meu Deus, que, né? Ele tolera e ele tava tolerando. Ele vinha tolerando com paciência invencível e indescritível. Espera que se abram. Então, a gente viu a paciência de Deus. O que ele vinha tolerando, né? Das nossas faltas de atenção. Da nossa falta de dedicação, né, de entrega, de doação verdadeira, né, a nossa falta de atenção para com Ele, né, não estava prestando atenção. Ele está aqui em nós, né, dentro de nós, se comunicando, né, vivendo conosco, né, na vida aqui conosco, né, nessa vida de união, e a gente não estava reconhecendo, estávamos fazendo como os apóstolos, né, porque a gente estava distraído ainda com coisas humanas. E a gente achava que estava tudo bem, mas não estava. E ele tolerando, e ele, né, trazendo, falando, e a gente não estava prestando atenção. E ele com paciência invencível ali, esperando para que a gente abrisse, né, as portas, os caminhos, né, para que se tivesse disposição. E ele estava tentando, né, ele estava falando, e ninguém estava prestando atenção. Então estava obstruído o caminho, e Jesus não estava conseguindo tocar, né, os nossos corações, fazer a gente tomar consciência e entender da importância de tudo isso, né? Porque Ele nos chamou, Ele nos escolheu, porque viu que tínhamos disposições, mas assim, não é pra gente se calar, não é pra ficar na teoria e ficar só pra gente isso, mas é pra trabalhar, pra divulgar, pra fazer conhecida a divina vontade, né? Ele nos trouxe esses conhecimentos. Não foi para ficar pra gente, foi para doar, né? Para comunicar, para abrir a boca, né? E aí fala aqui, ó. Espera que se abram as portas e os caminhos. Toca os corações para encontrar quem serão aqueles que se ocuparão em fazer conhecer sua divina vontade. Mas, enquanto pensava assim, meu doce Jesus, fazendo-se ver toda bondade e ternura, de partir os corações mais duros, disse-me: Minha filha, se soubesses quanto sofro quando quero formar as minhas obras e fazê-las conhecer às criaturas, para lhes dar o bem que contém, e não encontro quem tenha verdadeiro ânimo, desejo verdadeiro e vontade de fazer sua vida minha obra para fazê-la conhecer, para dar aos demais a vida do bem de minha obra, que sente em si mesmo. Então, enquanto ele sofre, né, pela incorrespondência, pela falta de atenção, né, ele não encontra quem tenha verdadeiro ânimo, disposição, vontade, doação, entrega, atenção, para comunicar aos demais a vida do bem, né? Meu Deus do céu. Quando vejo essas disposições em quem deve ocupar-se, que eu com tanto amor chamo e escolho, olha isso. Olha só, quando vejo essas disposições, ele viu disposições em nós. Em cada um de nós que está aqui, ele viu disposição. Por isso que o livro do céu chegou até nós. Né? Ele viu disposição. Ó, em quem deve ocupar-se. Que eu com tanto amor chamo. Então ele chama. Então a alma está ali, né, disposta, né, que ama muito a Deus. Então ele chama, ele escolhe para as obras que me pertencem. Para obrar, né, para comunicar. Ele chama essas almas que estão com disposição. Ó, sinto-me tão atraído para ele
que para fazer bem o que eu quero, me abaixo, né? Então ali, quando ele vê a disposição da alma, né? Ele vê que a alma quer ali, né? Fazer o amor de Deus ser conhecido, a vontade de Deus ser conhecida, né? Quando ela está toda disposta, né? Olha só o que ele fala, né? Se eu vejo essa disposição na alma, ele se dá todo, ele se abaixa. Então, ele descendo nele, dou-lhe, ó, da mente, minha boca, minhas mãos e até meus pés. É o que estava falando na live ontem. A fim de que em tudo sinta a vida de minha obra. E como vida sentida, não como coisa estranha a ele, possa sentir a necessidade de dá-la aos demais, né? Então, toma como vida, né? Como coisa sua, mas assim não é para guardar para si, né? A vida de minha obra e como vida sentida. Então, é vida, toma posse como coisa sua, né? Toma posse desse Deus, né? Toma posse dessa vida divina, né? Aí não é como uma coisa estranha, não é algo estranho, né? Mas ela possa sentir a necessidade de dá-la aos demais. Então não é, ela toma posse disso, né, como vida e tudo que a alma quer comunicar. Dá aos demais essa vida. Isso é a verdadeira vida na divina vontade, né? Então se a gente se fechar, como eu estava falando, né? Se a gente não abrir a boca, se Jesus vê que a gente está forçadamente fazendo isso, não está ali voluntariamente, e que não está prestando atenção, que está toda atenta fazendo por fazer, não vê a disposição, fecha, né? Fecha os canais, né? Vamos dizer assim. Fecha e a pessoa já não compreende mais nada, não entende mais nada, né? E ela vai sentir todo o peso, né? Todo o peso, ela não vai mais compreender, ela vai começar a sentir repugnância, né? É como a Helena estava falando, né? Ele vai fazer ela sentir até repugnância, até, né? Da divina vontade, do próprio livro do céu, não vai mais querer saber do livro. Ele fecha. Então dá pra gente entender, se a gente não, né? Se a gente não se dedicar, fecha, e a gente não passa assim a não começar a não entender a divina vontade, mas a não compreender, né? E aí já começa a fazer as confusões. Não compreende que as dores que ele está comunicando é a dor divina, é a dor dele, já começa a achar que é coisa sua, que a dor é sua, né? Já começa a achar que Deus não a ama e que as pessoas, né? Tudo que a pessoa fala é em direção a ela, porque é ela. Então, assim, meu Deus, é uma tristeza. É uma tristeza. Porque se ele não vê disposição, se ele não vê que a alma não está ali fazendo, né? Por amor, verdadeiramente não está ali, né, para a divina vontade ser conhecida, ele vai deixar de lado. Ele não vai perder tempo, né? Quem não quer. Se ele vê que a pessoa está ali fingindo e não está se doando verdadeiramente, ele fecha e põe de lado. Põe de lado e ele vai dar para aqueles que estão com disposição, aqueles que querem, ele vai em busca, ele não vai paralisar em quem ali está com mimimi e que está com indisposição. Ele não vai paralisar o bem dele, o bem e que o reino aconteça, ele não vai paralisar diante da indisposição das criaturas. Diante da nossa indisposição, ele não paralisa, mas ele vai em busca de outras almas, né? Ele vai em busca de outras almas que tenham disposição. Então, ele não vai olhar para o tempo, não vai olhar para nada. Quanto tempo isso leva e deixa de levar? Ele não vai ficar se importando com o tempo, né? Assim como ele fez com Luísa, que ele girou até encontrar uma alma pequena para comunicar esse bem, né? E ele encontrou Luísa. Então, assim, e aí a gente vê, olha o tempo que a divina vontade levou, o silêncio da divina vontade, que ele não poderia comunicar nada. Para até chegar em Luísa, olha quanto Deus girou. E ele não se importa com o tempo, ele não olha para o tempo. Não importa quanto tempo leve mais, vai se cumprir a vontade dele, o querer dele, o reino vai acontecer. Quer queira, quer não. Ai, meu Deus, aqui pausou, nem sei onde foi que eu parei de falar aqui. Acabou pausando aqui. Então deixa eu continuar aqui. Então ele vai se comunicar, vai se dar todo a alma, ele desce,
né? Na pequenez da criatura, então se dá tudo. Ó, dou-lhe minha mente, minha boca, minhas mãos e até meus pés, a fim de que em tudo sinta a vida, né, de minha obra. E como vida sentida, o que que a alma faz? Né? Não é como uma coisa estranha, então ela sente como vida sua própria, coisa sua, né? Então ela sente essa necessidade de dar aos demais, comunicar essa felicidade, esse bem para os demais. Minha filha, quando o bem não se sente em si mesmo como vida, tudo termina em palavras. Olha só, quando a alma não toma posse como vida, né? Não pratica, não põe em ação, em ato, tudo termina nas palavras, teoria. Então fica naquela incoerência. Não é coerente, né? Diz uma coisa, tá meditando, tá lendo, mas a vida não tá vivendo. Aquilo que tá conhecendo, que tá meditando, não vive. Então fica nas palavras, né? Não em obras, não põe em ato, em ação, né? O que tá se conhecendo. Então eu fico fora delas, olha isso. Não dentro, então não forma a vida. Ele não fica dentro, mas fora. E por isso ficam como pobres aleijados. Meu Deus do céu. Aí que fala, como a Maria falou, fecha o céu, fecha os véus e, meu Deus, a alma fica, meu Deus, como aleijados. Então fica cegos, é daí que vê, não é assim que acontece. Né? Tanto quem está buscando, né, os conhecimentos a gente vê de modo universal, como as pessoas estão cegas, mudas, né, sem inteligência nenhuma, uma confusão, né, uma distorção das coisas, né? E eu, em minhas obras, não quero me servir de pobres aleijados. Então, não tá vendo? Tá vendo? O desinteresse e falta de doação, ele vai deixar de lado, né? Porque a alma fica aleijada, né? Ela fica ali, né? Cega, muda, já não consegue compreender mais nada, porque ele é a nossa vida, ele é a nossa inteligência, os nossos olhos, né? As palavras que saem da boca, ele que, né, ali põe em ação, né, ali as nossas mãos, os pés, ele é a vida de tudo. Então ele em suas obras, ele não vai se servir de uma alma que tá ali forçadamente fazendo, que tá fazendo de qualquer jeito, só para cumprir ali, para dizer que fez, tá só na teoria, ele sabe muito bem, né? Ele conhece cada um de nós, então ele sabe quem tá realmente querendo e quem tá com disposição e quem não tá, né? Então ele fecha. Se ele não vê disposição, ele não vai se servir. Não vai se servir se ele vê que as pessoas não estão com disposição. Então, olha o que ele diz aqui, ó. Faço-os de lado. Deixa de lado. E não prestando atenção ao tempo. Então, não importa o tempo que dure, o tempo que leve, ele não presta atenção no tempo. Ele não está ligando com o tempo, né? Existe tempo para Deus, né? Ali, né? Sempre hoje, sempre presente, né? Continuo girando para encontrar os dispostos que devem servir à minha obra. Ele não vai perder tempo com quem não quer nada. Não vai. Né? Então ele põe de lado, fecha os véus, né? E a pessoa fica ali aleijada, né? Porque ele é a vida de tudo, né? Então a pessoa fica ali, fechou tudo, né? É como eu anotei aqui, deixa eu ver. Que ele fala, as portas se fecham, né? Que a Aline falou, né? As portas se fecham. Então, assim, Jesus sofre muito, né? Quando não encontra quem quer fazer sua vida a obra dele, né? Quem toma como vida a obra de Deus, toma posse, né? Dos direitos ali de Deus, né? Dos interesses de Deus. Então, ele sofre muito quando a pessoa não mostra interesse e disposição para fazer conhecida a divina vontade, para narrar, né? O que a divina vontade está fazendo na sua vida, né? Então, ele sofre muito, então ele fecha as portas, né? Ele fecha as portas. E ele vai em busca de corações dispostos, né? Então, Jesus nos chamou, né? Cada um de nós nos escolheu, né? Porque ele viu disposição, né? Mas aí, se a gente não deixar-se dominar pela divina vontade, obedecer em tudo e se doar verdadeiramente à divina vontade, né? Ele
vai fechar as portas e vai atrás de quem esteja com disposição. Então, assim, porque tudo que ele comunica para nós não é para fechar, não é para ficar na teoria, é para doar, é doação. Ele quer colher os frutos, ele está plantando para colher, né? As criaturas, né? Ele quer se alimentar e quer dar alimento também às almas, né? Aí eu anotei aqui que fala, quem se fecha e não abre a boca, Jesus deixa de lado, né? Eu estava enquanto, né, no estudo aqui eu fui anotando. Trava tudo na nossa cabeça, né? Fecha as portas, tudo fica travado, não consegue entender nada, compreender nada, é uma confusão, né? A alma fica na confusão. Não conseguimos mais compreender a divina vontade, então compreende tudo errado, vê tudo no humano, né? Vai ali meditando o livro do céu com os olhos humanos e aí distorce, não consegue compreender nadinha do que Deus está fazendo, do que Deus está falando, né? E leva tudo pro humano, né? Então realmente não compreende a divina vontade. Jesus não paralisa diante, né, da indisposição, né, das almas. Ele não vai paralisar no bem, né? Ele vai em busca de outras almas que estão dispostas a doar tudo para a divina vontade, né? Então ele quer corações dispostos, doação voluntária, não é nada forçado, né? Jesus não faz violência. Então por isso é que ele fica ali, né, numa paciência invencível, né? Numa paciência e tolerando, mas chega uma hora que não dá, né? Quando ele vê que a alma realmente não está nem aí, que está ali, não está disposta, não é uma doação voluntária, mas, né, forçadamente, ele não quer nada forçado. Ele não quer nada forçado. Ele não faz violência, então, né, ele deixa de lado, né? Aí, né, ele quer, né, que a gente, nossa doação verdadeira, né, fazer com decoro, que ele fala, né, no capricho, né, com vontade, com muito amor, não de qualquer jeito. É fazer com muito amor, com muita atenção, prestar atenção, né, nas meditações, no que está sendo falado, é dar atenção a Deus constantemente. Não é intervalos, é constante, dar atenção a Deus em tudo. É fazer tudo com muito amor para a divina vontade, na divina vontade, né, para Deus, em Deus, né, com muito capricho, por amor a Ele, não de qualquer jeito, né, não toda desatenta de qualquer forma, né. Então esses pontos importantes na ali que, né, que foi falado tanto ontem como a Aline falou na partilha dela, né, então fiz essas anotações assim para ajudar na meditação, né. Deixa eu só continuar aqui, tá finalizando aqui para ler. Então, cadê? E assim como não me cansei de girar os séculos e toda a terra para encontrar a menor, para pôr em sua pequenez o grande depósito dos conhecimentos de minha divina vontade, assim não me cansarei de girar e voltar a girar a terra para encontrar os realmente dispostos, que apreciarão como vida que manifestei sobre o Fiat divino. E estes farão qualquer sacrifício para o fazer conhecer. Por isso eu não sou o Deus impotente, mas antes aquele Deus paciente, verdade, que quero que minhas obras sejam feitas com decoro. Ele quer com consciência, com decoro, consciência, com muito amor, né? E por pessoas que o façam voluntariamente. Doação, entrega total, não de forma forçada, né? Porque a coisa que mais aborreço em minhas obras é que a criatura o faça forçadamente, como se eu não merecesse seus pequenos sacrifícios, né? Então a pessoa fica ali como se Deus não merecesse, né? Então faz ali forçadamente como se Deus não merecesse esse reconhecimento, essa gratidão, né? Essa doação, né? Essa entrega total, né? Nesses pequenos atos que a gente faz, né? Nesses pequenos atos. E por decoro de uma obra tão grande, qual é fazer conhecer a minha divina vontade? Não quero servir-me de pobres aleijados, porque quem não tem verdadeira vontade de fazer um bem é sempre uma ferida que faz a sua alma, deixando-o aleijado, tá vendo? O mal é pra gente,
Deus não sai, assim, não sai perdendo, ele vai buscando outras almas, ele não vai paralisar diante de uma pessoa que não tá nem aí, que não presta atenção à divina vontade, que não tem amor para com Deus, não tá prestando atenção em Deus, né? Que não tá ali verdadeiramente, né? Querendo fazer o bem, está ali forçadamente. Então é uma ferida que faz na nossa própria alma, né? E aí a gente fica aleijado, né? Mas quero servir-me de pessoas que, fornecendo-lhes meus membros divinos, a faça com decoro, como merece uma obra que tanto bem deve trazer às criaturas e grande glória à minha majestade. Então, assim, é uma obra muito grande, é um trabalho muito grande, ele precisa tomar essa consciência, né? Como foi falado, é por isso que na igreja, né, tá assim, as pessoas não têm interesse, né? A gente vê que muitos padres não têm interesse na divina vontade, né? Porque elas não estão dispostas a, a falar a verdade de tudo o que tem falando no livro do céu ser claro, né? Então eles, como foi falado, eles ficam escolhendo, né? Deus não quer que fique escolhendo o que falar ou o que deixar de falar da divina vontade, né? Mas é realmente é se doar mesmo, doar tudo e falar, escancarar. E aí a gente vê que na igreja não tem essa escancaração, né? Não estão escancarando a verdade, mas estão escolhendo o que dizer, né? E eu fiquei pensando assim, nossa, meu Deus, a gente sabe que tem padres que conhecem, né? Assim, os padres que a gente conhece, tipo o padre Paulo Ricardo, conhece Luísa Picarreta, conhece o Livro do Céu. Frei Gisto a gente vê porque eles já mencionaram Luísa Picarreta, já mencionaram, né? Em alguns vídeos dele, né? Sobre a divina vontade, já mencionaram, né? Ali, as horas ali da paixão, eles mencionaram, eles conhecem a Luísa Picarreta. Você vê? Mas eles, daí a gente já vê o exemplo que Jesus está falando. Porque eles escolhem, eles conhecem, mas eles não têm interesse. É porque para eles assim, nossa, é muito complicado, é duro demais, as pessoas não vão entender, não vão querer, não vão. É complicado, né? Aquela questão de virtude, de santidade humana. Então fica escolhendo, dando ali a opinião delas. Nisso não, sabe? Tipo, querendo controlar o que Deus faz e deixa de fazer, né? Quer controlar. As verdades estão ali para ser falada. E a igreja, né, os padres estão selecionando o que dizer, o que falar, né? Então só querem falar as coisas bonitas. Então a gente vê um exemplo assim, que eu tô dando, que eu sei que desses dois padres assim, que a gente conhece aqui no Brasil, que conhecem o Livro do Céu, né, que conhece a Luísa Picarreta, né? Então assim, a gente vê que eles escolhem. É só aquilo que vai prestar os interesses deles. É as horas da paixão, é só as coisas bonitas. Mas as coisas ali feias que precisam falar, vamos dizer ali, né? Os pecados, as coisas erradas, as verdades que precisam falar, não falam. Eles selecionam. Você vê que eles não têm interesse de divulgar e de falar, né? Mas vão buscar aquilo que interessa a eles, né? Então por isso que aí Jesus está, eles estão vendo que a indisposição deles, que buscam só para, né, ali para alimentar os interesses deles, só aquilo que serve, eles estão escolhendo. Então você vê que Jesus fecha. Você vê que não faz eles terem interesse, porque eles não têm disposição. Eles querem ali fazer do modo dele e do jeito deles. Eles não têm disposição para divulgar. Porque é muito difícil, é muito duro. E porque eu não concordo, isso aqui tá. Sabe? Fica querendo ver as coisas com um olhar humano. E ali é confusão. Então Jesus fecha e não consegue compreender a divina vontade. Não consegue compreender o que Jesus está trazendo no livro do céu. Então, Jesus mesmo fecha e faz eles perderem o interesse, porque não vê disposição. Não vê disposição. E é isso que acontece, né? Então, a gente é chamado a falar a verdade, a escancarar, a não ter receio de falar, né? Porque, e ser obediente que Jesus está trazendo, né? É estar disposto a fazer com muito amor, com muito decoro, com muita atenção, né? E esquecer de si completamente, prestar atenção em Deus para que essas verdades seja conhecida, porque, meu Deus, é como ele está falando aqui. Cadê como é que ele fala? Ai, meu Deus, tem mais embaixo aqui.
Ai, agora me perdi onde é que ele fala, né? Que é uma obra muito grande e precisa se tomar consciência disso, né? E a gente precisa fazer por aqueles que não se interessam, que não buscam, né? É muito importante, porque um ato que a gente faz, né, um ato correspondido à divina vontade, meu Deus, é um bem muito grande que se produz. É luzes, né? Muitos partos de luz, é vidas, é orvalhos benéficos de um modo universal. A gente precisa tomar consciência disso. Que tudo que Jesus vai trazer para nós, vai trazer aqui para o grupo, é tudo porque Ele quer colher, né? Um bem universal, quer comunicar luz, né? E as dores que Ele comunica é para se fazer as reparações, pedir perdão em nome de todos, né? E o bem e a luz ser levada para essas almas, universalmente. Todas as almas vão receber esse bem. Por isso que é muito importante a gente tomar consciência de cada coisa que Jesus traz, porque a gente entendendo, compreendendo, né, essa palavra de Deus sendo gerada na nossa alma, automaticamente vai ser gerada em todas as almas, dependendo da disposição de cada um, né? Dependendo da disposição de cada um. Até os sofrimentos, a gente não vai, diante do conhecimento, né? A gente não vai paralisar diante do sofrimento. Porque a gente sabe que tem um para quê, né? Que Deus está no controle de tudo, né? E apesar da dor, a gente vai estar feliz porque a gente vai estar dando descanso a Deus. Deus vai estar feliz, né? Pela correspondência. Porque, né? É como aqui foi falado, assim, quando fazemos Jesus feliz, né? Os males não têm domínio sobre nós. Não nos deixamos influenciar pelas dores. Sabemos que tudo tem para quê. Deus está no controle de toda a situação e é para um bem, a gente tem esse conhecimento. Então, os males não dominam, né? Enquanto Jesus está dormindo no nosso coração, estamos todos felizes ali, toda feliz, né? Cantando para Ele, né? Que foi falado ontem, né? Consolando Jesus, né? A gente passa esse entendimento, né? Vou dar um descanso para Deus. A gente fica tão feliz, né? Porque tá dando esse descanso para Deus. Deus está repousando em nosso coração. A gente tá toda feliz porque Deus está feliz e a gente está sofrendo e sentindo as dores no lugar dele para dar descanso a Ele. E o bem que vai sair disso é muito grande. Então a gente fica cantando para Ele, consolando Jesus. A gente fica feliz porque Ele está descansando, Ele está feliz, né? Mesmo com toda dor, não perdemos a felicidade, pois, né, estamos dando descanso a Jesus e sofremos no lugar dele, né? Então a gente fica feliz porque Deus está feliz. É uma troca, né, de vida, né? Então, é assim, a gente ganhou uma dor, né? De tudo isso que foi ensinado esses dias, né, dessa consciência que a gente tomou, né, sobre a dor, sobre sofrimento, né, que a gente ganha uma dor, né? Mas é uma dor que reparou a Deus, né? Que ajudou as criaturas. Tem um bem muito grande que sai, que aplacou a justiça sobre a terra, né? A salvação das almas, bênçãos infinitas, é muita coisa, né? Então assim ninguém perde, né? Ele fica descansando, né? Então assim é uma felicidade mútua. A alma e Deus festejam juntos, porque ninguém sai perdendo na divina vontade. Ninguém sai perdendo, né? Ele fica descansando, fica feliz por estarmos, né, na divina vontade, correspondendo a Ele, né, servindo aos propósitos divinos. Ele fica feliz, né, e pela nossa correspondência, o bem é produzido. Então ninguém sai perdendo, né? Perde se a gente não corresponder, né? Quem sai perdendo é nós, né? É a alma que perde, né? Fica aleijada, cega, muda, surda, né? Então assim, é a alma que perde, né? E ali entra todas as dores, né? Quando a gente se desconecta da vontade divina, né? Entra todas as dores, né? As dores do mundo dominam a alma, né? Porque só Deus pode nos fazer feliz, nos dar força, né? Para suportar tudo, nem a felicidade é só nele, né? Então é muito importante entender tudo isso. Amém, Fiat.